Shalom, boa noite, graças e paz. Estamos no ar. Deixa eu já mandar o convite aqui para mais pessoas. Deixa eu segurar o telefone. Como é que vocês estão? Graças e paz. Deixa eu mandar aqui os convites, como sempre faço. Amigos, ok, aqui vai. Só um minuto, não estou vendo nada que está acontecendo na tela. Estou mandando convite para a rapaziada. Jesus, muita gente. E aí, gente, terça-feira, pelo menos em Lauro de Freitas, uma ótima terça-feira. Não choveu, muito sol, muito trabalho. Clima agradável agora à noite. E aí tem tudo de certo para a gente receber daqui a pouquinho aqui na live, como é de costume, o nosso irmão, amigo, pastor Daniel Costa. Deixa eu só enviar os convites aqui. Gente, isso devia ter um processo de... Apertou aqui e mandou para todo mundo. Nossa, é muita gente. Acho que foi. Shalom. Pastor Daniel já está online, o primeiro a chegar. Ó. Já vou chamar. Paz, deixa eu chamar já o pastor Daniel. Toda vez que é para fazer isso aqui, eu erro um pouquinho aqui, pastor Daniel. Aqui, como é que chama? Remover? Não quero remover, né? Adicionar o fundo. Bloquear, meu Deus do céu. Pera aí, pastor, já vou chamar o senhor aqui. Tô futucando aqui para ver como é que faz isso. Toda terça-feira eu tô aqui, toda terça-feira eu tô me mordendo com isso. Aqui, 3 pontinhos. Remover do vídeo ao vivo não, bloquear, pastor Daniel não, gente, adicionar fundo moderado. Meu Deus, como é que faz isso aqui? Aqui você tem pedidos não. Ah, tá, ok. Convidar pastor Daniel. Pastor, eu tô me mordendo aqui para chamar o senhor aqui. Tá acontecendo alguma coisa com o Instagram. Pera aí. Vamos lá. Léo, seja bem-vindo, meu irmão. Paz. Remover do... Não tá aparecendo a opção para me chamar o senhor. Por que isso? Adicionar pastor Daniel, fundo moderado. Não. O senhor tem como me mandar o convite, pastor, por gentileza? Renivaldo, meu parceiro. Shalom. Pastor Daniel, vê se o senhor consegue mandar o vídeo para mim como convite. Tem aqui essa câmera a mais aí do lado do comentário. Deve aparecer para o senhor também. Aperta nela aí para ver se chega aqui. Por favor, com gentileza. Gente, hoje a gente vai estar conversando com o pastor Daniel Costa. O tema é o poder da obediência. Achei o tema muito parecido com o pastor Daniel, o poder da obediência. Ok, apareceu aqui. Aceitar, agora foi. Entrar. Eu te mandei. Aê! Paz, pastor. Rapaz, meu santo, tá me ouvindo bem? Tô sim, o senhor. Na bênção. Graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. Saudade de conversar com sua pessoa. Tem um aviãozinho aí, se o senhor quiser convidar alguém, tá? Do ladozinho,
setazinha assim. Eu apertei aqui e chamei uma rapaziada agora. Aí aparece um bocado de nome na tela, né? Anderson Oficial, pai, mano, Anderson Pereira. Hoje a gente vai entrevistar nosso amigo, pastor Daniel Costa. O tema é o poder da obediência. O senhor me ouve bem, pastor? Oi? O senhor me ouve bem? Sim. Como sempre, obrigado por ter aceitado o convite, viu? Eu que Retornei o agradeço. projeto na terça-feira passada com a Pró Valéria e o meu amigo da Igreja Assembleia aqui, o líder da EBD local, o Sivaldo. Daqui a pouco ele está por aqui, que ele disse que vinha hoje. Vou pedir o senhor para orar, chamar a presença daquele que não pode faltar no nosso meio nessa noite, para essa live ser bênção na vida das pessoas. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos e te pedimos que o Senhor nos oriente no que venhamos a conversar nesse momento, que seja todo debaixo da obediência ao teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel Costa, a live vai ficar gravada, muita gente vai assistir, meus amigos de trabalho estão começando a comentar, dizendo que está assistindo. Para quem não conhece, quem é meu amigo o pastor Daniel Costa? Eu sou pastor da Igreja Batista Vasco da Gama e atualmente sirvo ao Senhor também como presidente da Associação Batista Salvador e coordenador da Heavy Home na Bahia. Amém. Vamos que vamos. Meus amigos estão dizendo, estou assistindo pelo Facebook, que depois que eu salvo aqui, envia direto pro Face. Não sei se está ao vivo lá, aí fico meio perdido. Mas a galera está dizendo que está assistindo. Eu acho massa que estão parando na rua para dizer, cara, assiste lá aquele negócio lá, foi massa, legal. Meu amigo do trabalho que não é evangélico disse que assistiu com a filha a última e a menina corria para a Bíblia para folhear. Beca, acho que deve ser alguém do senhor aí assistindo ainda do Boa Noite, Paz e Graça. Paz, irmã. Então tá surtindo efeito. Quero parabenizar a Lalai, que ganhou esse livro aqui no sorteio da última live. E já vou deixar aqui esse daqui, Metamorfose, da minha amiga Priscila, escritora, cantora, daqui de Lauro de Freitas. Sorteio para a próxima live. Quem quiser ganhar o livro, comenta lá. Eu quero. Vai curtir o perfil do pastor Daniel, da cantora, e marcar 2 pessoas. Pronto, é o suficiente para concorrer ao livro. E Lalai, parabéns, você ganhou esse aqui, ó. Vou te entregar. A baterista de lá da igreja lá foi e comentou. Ai, não vai, daqui a pouco vou dizer que é marmelada. Marca 2 pessoas. Imagina o pastor Daniel ganhar o livro no sorteio, o problema é que eu não vou caçar para mim. Então tá aqui os 2 livros. Pastor, a gente acertou, na verdade te mandei um tema. Paula, seja bem-vinda. E o tema era o poder da obediência. O que o senhor pode falar sobre esse tema, o poder da obediência? Já vamos começar. Tiago, eu acho que a obediência é o padrão de vida nosso. A nossa vida, ela vem a partir dessa perspectiva de obedecer. Quando o nosso Deus cria o mundo, ele cria regras e essas regras precisam ser obedecidas. Se não pegarmos na nossa Bíblia, no livro Deuteronômio, capítulo 28, você vai contar uma parte que fala das bênçãos, da resposta à obediência, e da outra parte o texto prossegue até o final, inclusive até com mais versículos, informando o que acontece na ausência da obediência. Precisamos entender que a obediência faz parte da regra da vida. A gente tem que entender que devemos obediência. Já começamos na nascedor aos nossos pais, né? Papai e mamãe. E é uma coisa que eu sempre digo a todos, independente que eu tenha saído de casa ou não, eu ainda devo obediência aos meus pais, porque é um princípio de bênção. Honra teu pai e a tua mãe. Aí nós crescemos, vamos para a escola, devemos obediência aos nossos professores. Devemos obediência ao sistema do colégio que fazemos parte. E prossegue a vida. Aos meninos, aos 18 anos,
se alista e se passar, deve obediência ao comando. Se vai para a faculdade, deve obediência aos professores. Começa a vida adulta, deve obediência. Até quem é chefe, dono de empresa, deve obediência aos seus clientes, porque tem que entregar o produto que ofereceu no prazo ao chefe. Então, a vida, ela gira em torno do que nós entendemos por obediência. Porque muitas pessoas começam a achar obediência somente no princípio religioso, seja ele qual for a religião. Não. A obediência faz parte da essência e da vida do ser humano. Não tem como a gente viver uma vida sem sermos obedientes. Obediência já começa no Éden, né, meu pastor? Deus e Adão, né? Obediência. Vamos lá. Gente, se você tiver alguma pergunta do tema para passar para o pastor aí sobre o poder da obediência, quero agradecer primeiramente a Léa, está sempre me ajudando no suporte da criação das artes aí. E ela escolheu esse tema, eu amei na hora. Léa, me manda uns temas aí que eu preciso para passar para o pastor Daniel, mas manda o mais difícil e complicado que você pensar aí. Que é pastor Daniel, não é qualquer um não. Ela falou o poder da obediência é esse. Vou mandar para ele. Tem uma pessoa aí no grupo que acabou de entrar, pastor José Wilson, lá de Pujuca, grande homem de Deus. Né? Tem um pessoal entrando aí, minha irmã Ana Paula, minha ovelha Ana Rita, que eu estou morrendo de saudade. Tem gente entrando aí. O Nilton aí, meu amigo de trabalho, acabei de falar dele. Ele assistiu a passada com a filhona dele lá, Camila Arruda. Assistiram os dois, Nilton Arruda, que é o pai, Camila Arruda. E tirando as... Olha aí, ó, a dona da live. Tá na área, ela que cria tudo aí. Não fique me divulgando na live, não. Tenho que divulgar sim. Ela pede para não ser divulgada. Ela quer entrar como mana secreta, mas eu falo mesmo, já tá na área aí. Pastor, a primeira pergunta, eu te perguntei sobre o poder da obediência, que é o tema, que o senhor achava desse tema, o senhor deu uma explanada aí. Vamos começar. O senhor pode falar um pouco sobre o tema, acabou de fazer isso. A segunda pergunta é, depois de Jesus, quem é o maior exemplo de obediência na Bíblia, na sua opinião, pastor? Para mim, é Daniel. E aqui eu quero separar o seguinte. Jesus veio ao mundo com uma missão específica e temos que lembrar que Jesus é Deus. Então, a forma mais sublime, e a gente divide Jesus 100% Deus, 100% homem, e isso ainda é inquestionável, mas existe um ser humano. E eu gosto muito de Daniel, apesar de ser sugestivo o nome, por um fator assim que eu acho que é primordial. Daniel estava sozinho, e longe do seu povo, um adolescente, mas ele decidiu obedecer aquilo que ele entendia como verdade. O texto, o livro de Daniel começa mostrando alguém que obedece. Não vou me contaminar, porque eu aprendi que isso aqui contamina o homem. E eu decidi, juntamente com meus amigos, não, nós preferimos obedecer a Deus do que obedecer ao homem e ficar bem na fita. Então, para mim, Daniel, eu cresci, né, ouvindo a história de Daniel, e eu acho que para mim, depois de Jesus Cristo, seria o cabo que eu ia dizer assim, cara, você vai ter Abraão, você vai ter Ana, você vai ter outros tantos, mas para mim, o Daniel faz todo sentido. Daniel. E naquele processo que ele desobedece o rei e aquela galera na comida, na adoração, todo aquele processo. Mas está obedecendo a Deus, né? Tem um detalhe. Daniel não está desobedecendo o marido. Daniel está desobedecendo. Está se poupando, evitando algo que era imoral. Sim. Então, se você observar, ele nunca teve nenhum problema na sua adoração a Deus. Em nenhum momento da sua história. Mas pessoas mal intencionadas, pessoas que não queriam que Daniel continuasse sendo quem era, com prestígio, com respeito, com a moral, inventam uma adoração equivocada para que ele caia. Daniel não está quebrando um princípio de autoridade. Daniel está obedecendo e entendendo que aquilo que foi criado não significa nada perante aquilo que é maior, a obediência a Deus. Sim. E isso é muito bom a gente prestar atenção nisso, porque é o seguinte,
Não é uma lei específica. Ou é uma lei específica, uma lei que tinha um nome, uma direção, pegar Daniel. Porque até então, pela própria cultura, as pessoas já tinham os seus reis como deuses. Então, aquela armação que fazem é para que Daniel tropece e eles possam usar contra Daniel. Aí Daniel entende o seguinte: isso aqui é imoral, isso aqui é legal, isso aqui fere tudo, inclusive as próprias leis dele, e eu vou continuar sendo o servo de Deus. Show de bola. Se eu desobedecer o meu patrão, estou desobedecendo a Deus? Toda autoridade é constituída por Deus. E a gente precisa entender isso muito. Eu fui pastor de uma ovelha que o pai dela não queria que ela fosse para a igreja. E eu disse: obedeça ao seu pai. Seu pai não quer? Obedeça a ele. Ele é autoridade sobre a sua vida. Ela não entendeu nada. Muitas pessoas que souberam da história no primeiro momento não entenderam nada. Mas hoje ela, a mãe, o irmão, o pai estão todos servindo ao Senhor. Então, a mesma coisa. No trabalho de pastor, eu tenho que ser exemplo. E o exemplo parte pela obediência. Não que venha afetar minha moral, nada que venha afetar minha índole, nada que venha me ser pesado, mas aquilo que está combinado e acertado eu cumpro. Se não está dando, se isso está fugindo do meu perfil, a primeira coisa que eu faço é pedir a Deus que me dê um novo emprego. Mas eu continuo obedecendo. Obediência. O irmão, o meu pastor, colocou aqui, José Nilson. Meu pastor Daniel, por várias razões e circunstâncias, alguns confundem a obediência com subserviência. Sim. É isso mesmo? Sim. Isso é muito visto hoje, não somente no meio secular, mas no meio religioso. Pessoas que usam do poder para oprimir, dizendo no trabalho, se não fizer assim, não vai ter aumento, não vai ter isso, não vai ter aquilo. E dentro da igreja, eu sou a encarnação do Deus vivo, então obedeço porque eu sou a quarta pessoa da Trindade. E muita gente vem e começa a ser insubserviente, não obediente, por causa do próprio medo e por causa daquilo que são impostos na sua caminhada. Pastor, eu sei que antes de começar a live a gente troca mais mensagens, mais coisas aí para chegar no momento desse estar tudo certo, viu? Mas eu estou lembrando aqui daquele processo Davi e Absalão. Tipo, Absalão procurando Davi para conversar e Davi não tendo tempo para conversar com o próprio filho. Aí gerou todo aquele processo lá do filho tentar pegar o reinado, na verdade pegou, ele correu, se escondeu. Aí o que a gente pode falar sobre o poder da obediência? O filho foi desobediente ao ponto de tirar o pai dali e pegar o reinado. O que a gente pode explanar nisso aí e falar de obediência? Exemplo, vou trazer para os dias de hoje. As ovelhas que batem cabeça, que dá muito trabalho para o pastor. Qual é o recado que a gente pode tirar? Presta atenção, que isso pode acontecer com você lá na frente, um prejuízo para você ser maior. Baseado nessa passagem bíblica, o que a gente pode extrair de desobediência? Você aí tem dois assuntos diferentes. Processo de Absalão e Davi. Caio Fábio, um dos servidores lá nos anos 90, escreve o Drama de Absalão, que narra a ausência de Davi como pai. A ausência de Davi como pai faz com que Absalão faça o que faz. Então, a gente tem que pegar essa história e botar em um outro momento, em um outro contexto. Porque a gente entende que Absalão erra, mas também movido por Abnon, o primogênito, que pega Tamar, que possui como irmã. O silêncio e a omissão de Davi em toda essa situação faz com que aquele rapaz, aquele jovem, entenda que a melhor força, a melhor jeito é matar Davi. É tomar o reinado de Davi. Então isso é um contexto da omissão de Davi que provoca a desobediência do filho. Isso é uma coisa que a gente tem que assimilar. Não estou dizendo que Absalão estava certo. Não, ele está totalmente errado. Mas parte da omissão do pai à ação dele. A gente tem que lembrar que para toda ação existe uma reação.
E a reação de Absalão é derrubar o pai, porque eu, sendo rei, serei mais justo do que meu pai, que se omite de castigar meu irmão que abusou de minha irmã. Já no contexto evangélico, a gente tem que aprender a ter um negócio chamado graça. Porque a gente cuida das ovelhas do Senhor, que o Senhor nos confia, as ovelhas não são nossas, são do Senhor. E para cada uma você vai dando um tipo de cuidado, um tipo de alimento conforme a sua necessidade. Mas vai chegar um momento que a ovelha acha que você não é bom e começa a bater a cabeça. Em vez dela ser franca com o pastor e chamar o pastor, eu acho que o senhor, ou o senhor está, você pode achar ou pode ter certeza que o pastor está errado nisso. Não fala nada e começa a disseminar pelo lado de fora. E isso é prejudicial. Deixa eu dar um exemplo. Eu tive algumas ovelhas que começaram a deixar o ministério que eu faço parte. E para mim isso é normal. Porque é o seguinte, a igreja é do Senhor e para cada tipo de pessoa Deus fez uma igreja diferente. Eu tenho um jeito de ser, você tem outro, e talvez a gente é amigo hoje, mas para ser pastor e ovelha talvez não seja tão bom, porque você pensa de uma forma, o céu, e eu penso de outra forma. Você pensa salmo de uma forma, eu penso de outra. Então, pastor, eu vou congregar com... Acabou de entrar aqui pastor Clóvis Ferreira, eu vou congregar com o pastor Clóvis Ferreira. Mas, importante que você esteja servindo ao Senhor. O que não cabe é você inventar justificativas dizendo que está saindo da igreja por causa disso, daquilo, outro, e que, na verdade, não é. Eu vivi isso. Tem uma ovelha que saiu lá da igreja e ela disse que estava saindo, e não disse para mim, disse para terceiros, que é uma outra coisa. Ah, porque o pastor é muito liberal. O pastor deixa todo mundo fazer o que quer. O pastor está dando espaço para todo mundo. Só que essa mesma pessoa que ela cita, a ovelha cita, é a mesma pessoa que ela anda junto. E come no mesmo prato. E aí, o que é que eu fazer? Entregar a Deus. Porque aí já parte de um princípio que só a graça interventora do Espírito Santo para poder mostrar a essa pessoa o que é certo e o que é errado. Então, uma questão é a ovelha que desobedece ao pastor e que inventa desculpas para que possa administrar os seus erros, sem sentar com o pastor, seja ele quem for, e o caso de Absalão, que é da omissão do pai em tomar uma atitude. Tanto que Davi até omisso também com Absalão. Mesmo Absalão fazendo o que está fazendo, Davi não se mexe contra Absalão como pai. Então você tem que ver nesse sentido. A desobediência existe. Mas a questão pastoral é uma questão que você busca oração, busca discernimento do Senhor, porque é uma coisa muito assertiva. A ovelha é do Senhor. No caso de Davi, é a desobediência do filho com o pai, que o pai precisa entender. Olha, você que é pai que está me assistindo, você é responsável pelos seus filhos. Tomem atitude. Show de bola. Terceira pergunta, né? A gente está conversando com o pastor Daniel, projeto Semente Live da Fé. O pastor está respondendo sobre o tema o poder da obediência. Você que chegou agora aí, o pastor Cláudio está interagindo aí. Paula, obrigado por você ter me seguido. Toda terça-feira a gente está aqui entrevistando um pastor, uma mulher, um homem de Deus. E por aí que vai. No Velho Testamento, quais os melhores exemplos de obediência no Velho? O senhor falou que é... Nessa pergunta, só um minuto aqui. Depois de Jesus, quem é o maior exemplo de obediência? O senhor falou que é seu xará Daniel, explicou o porquê. Aí vai minha terceira pergunta. No Velho Testamento, quais os melhores exemplos de obediência? Tipo Jonas, pode ser um exemplo fiel a alguns crentes dessa atualidade? Exemplos de obediência, não é pessoas. Na visão do senhor. É o seguinte. Exemplos de obediência no Antigo Testamento, você vai ter vários. Você vai ter o Noé, você vai ter Abraão, você vai ter José do Egito, Raabe, Josué, Moisés, né, os profetas, né, que mesmo tendo a sua vida em risco, eles continuam cumprindo a vontade do Senhor. Então você tem inúmeras pessoas. Então, dizer quem é melhor, quem é pior, para cada ação, para cada situação, para aquilo que lhe custava mais, porque a obediência também parte do sacrifício. Por exemplo, talvez não fosse difícil, e aqui eu não estou botando meta, é só para a gente pensar. Talvez não fosse difícil dar um filho como sacrifício a Deus, até porque tinha um bocado.
mas para Abraão já custava muito dar um filho como sacrifício. Então, cada um vai obedecer na medida que é provocado, na medida que aguenta ser provocado pelo Senhor. Então, você vai ter números e pontuar um ou outro, eu pontuei Daniel por causa da identificação e porque eu cresci o ouvindo. No caso de Jonas, a gente precisa ter um caminho também com Jonas. Jonas faz parte de um momento de Judá em que havia uma profecia que Nínive seria destruída. Aí o Eterno chega a Jonas e o seguinte: vai a Nínive, pega, e se eles se arrependerem, não vou destruir Nínive. Aí o cara é o seguinte: vou ajudar, vou dar uma mãozinha para Deus. Como assim? Eu não vou para Nínive, porque eu não indo para Nínive, Deus destrói, acaba tudo e esse povo não vai destruir o meu povo. Então a gente precisa observar o contexto histórico da história de Jonas. Jonas desobedece, mas dentro do seu coração ele estava dando uma mãozinha para Deus. Deixa eu fugir, deixa eu ir para o outro lado, porque se eu for, Deus, ninguém vai aceitar Jesus, ninguém vai aceitar a salvação, e Deus acaba com a cidade mais rápido, e esse povo não fica forte para destruir o meu povo. Então tem esse contexto. Hoje, muitos crentes fujões não têm tanta coerência como Jonas. Jonas, no sentido histórico, ele está dando uma mãozinha para Deus. Nós, os evangélicos, os crentes de hoje, em uma palavra muito simples, que eu não vou citar aqui porque está sendo gravado e eu posso ser processado, mas somos... tem uma palavra que cabe bem, mas como está para muita gente aqui, tem pessoas que não merecem isso, mas tem crentes hoje que usam da desobediência sem ter nada. Simplesmente porque são desobedientes. E aí são filhos de Satanás. Não tem outra explicação. Porque, Tiago, como eu disse a você, Deus criou um tipo de igreja para cada tipo de pessoa. Você vai ter a igreja ultramente tradicional, e nós aqui, os batistas que estão aqui na live, vão entender essas terminologias tradicionais, o que é. É aquela igreja que nem mata mosca, não bate nem palma. Pronto. É aquela igreja lá. E eu conheço um monte de gente que gosta desse estilo. Vai ter a igreja que nós chamamos hoje, tem a marca aí, as pessoas usando, as igrejas worship, que é aquela igreja que é toda preta, que a luz apaga no momento do louvor, na hora da mensagem acende, o pastor vai de camiseta, calça jeans e tênis. Tem um povo que é para esse. Tem aquele outro povo que anda só de branco. Tem esse povo também. Tem aqueles que todo culto tem que ter mistério de profecia. Para cada um, Deus foi dando, para que eu me sentisse à vontade, pudesse ouvir a voz dele e me sentir parte. Ou seja, então não existe hoje aquela desculpa de você, crente, não querer obedecer comandos de Deus diretos para você fazer a obra onde você está. Você faz porque você não quer obedecer, porque você ainda não entendeu o princípio da obediência. Você quer viver em meio à desobediência. E chamando para si e para aqueles que estão perto de você um negócio chamado castigo. Volta a lembrar. Para toda ação existe uma reação. Eu fui chamado pelo Senhor para cumprir uma obra. Se eu não cumpro, alguém vai fazer, mas o ônus cai sobre mim. E precisamos entender isso. Deus, o Senhor está me dando essa missão. Eu não tenho condições de fazer essa missão. Me mostra porque o Senhor me deu essa missão. E Deus mostra. Deus deu a missão de entregar Isaac a Abraão porque Deus conhecia o coração de Abraão. Talvez Abraão nem se conhecesse até aquele dia. Mas Deus conhecia. Por isso que Deus deu a missão a Abraão. Não deu a outro. Ele não deu a Jacó. Ele não deu a Jonas. Ele deu a Abraão, porque ele sabia. Deus não deu a missão a outro. Ele deu a Moisés. Porque sabia que Moisés conhecia o Egito e conhecia a Faraó, que era quase o seu co-irmão. Então, é a você que eu dou essa missão. Obedeça. Eu não estou dando a outro, estou dando a você. Deus sabia porque estava dando. Jesus Cristo sabia porque estava chamando Pedro para conversar e perguntar. Porque Pedro não se conhecia, mas ele conhecia Pedro. Sabia que Pedro é um cara sanguíneo, que explodia, mas ao mesmo tempo se arrependia e fazia. E fez. Muito. Ele briga com o Senhor que não vou comer comida nenhuma imunda, mas ao mesmo tempo, quando o Senhor fala, olha, está aí na sua porta, ele desce e atende e vai à casa de Cornélio. Então, você obedece, mesmo você não se conhecendo, mesmo você não entendendo, você aprende a obedecer. Maria é uma menina
vamos chutar aqui, entre 16 e 18 anos, que não conhecia homem, que vivia no sistema que a mulher casava virgem e recebe a visita de um homem, mesmo sendo anjo, mas na forma de um homem. Porque o artigo que vem à frente é o anjo do Senhor e aparecer. É um homem. Ela ouve, e a Bíblia nos ensina que mesmo ela, sem entender, ela preferiu obedecer. E ela faz conforme tudo que o anjo lhe diz. Então, o que hoje está faltando nos crentes de hoje é entender o seguinte: eu não entendo, eu tenho dúvida da minha força, da minha capacidade, mas se é o Senhor que está mandando, eu faço. Eu não negocio, eu não fujo, eu não brinco, eu não barganho, eu cumpro. É igual a sentença judicial, e cumpra-se. Mas o problema de hoje é que é mais fácil para o crente, nessa tal da graça fácil, da hipergraça, da libertinagem da graça, eu acho que a expressão melhor é essa, ficam barganhando, dizendo, não é comigo, é com outro, não é com você. A quem Deus salvou, Deus deu uma missão constituída. Eu digo lá na igreja, e digo onde eu passo, no mínimo, você tem um dom. E se o dom foi dado, é para ser usado. Pastor Ordinei, é isso? Nosso amigo lá de Barreira, um abraço de Deus abençoe, meu irmão. Amém. Paz, pastor. Gente, a gente está conversando com o pastor Daniel, Semente Live da Fé, o poder da obediência, que impacto isso tem na sua vida direto. E o pastor está respondendo as perguntas aí. Eu vou para a quarta pergunta. Pastor, antes de te fazer a pergunta, quantos anos de evangelho, cristianismo, o senhor tem? Moço, a gente diz lá em casa que a gente não nasceu na igreja porque na igreja não tinha maternidade. A gente nasceu, mas a nossa família, todo mundo são evangélicos. Né? Nascemos literalmente servindo ao Senhor. No meu caso, são 47 anos. Dos 47, 35 ou 36, não, mais, não. 47 menos 31 anos batizado. Aí que falaram aí, ó. Luiz Fresh, ele é do tipo de Moisés. Misericórdia, faz isso com o meu pastor Moisés, não. Quando Noé desceu da arca, eu estava lá e dizia, seja bem-vindo a essa terra que o Senhor te deu. Então pode fazer isso com o pastor Daniel mesmo. Pastor, terceira pergunta. Qual o maior exemplo que a gente pode tirar do animal ovelha? Olhando para aquele animal, parar para meditar um pouco. Qual o maior exemplo a gente pode tirar? Eu não sei se você sabe, Tiago, a ovelha é o animal mais indefeso que existe, vulnerável, totalmente. Ele é totalmente vulnerável. Então, o que eu aprendo da ovelha é um negócio chamado dependência do pastor. Porque se o pastor não levar ela para beber água e para um lugar calmo, é só você pegar o Salmo 23, me faz andar em vez de espaço. A ovelha vai para onde o pastor leva. Então o pastor tem que saber, tem que levar para um lugar calmo, de águas tranquilas, porque qualquer água agitada, ela não bebe. Ela precisa, quando aquele texto derrama óleo sobre a cabeça, é para que proteja os ouvidos, para que bichos não entrem no ouvido da ovelha, porque se entrar, ela pode vir até alguma doença, alguma infecção e morrer. Ela não enxerga bem, então, ou seja, ela precisa totalmente, ela depende totalmente do pastor. Então, para mim, para você que nos assiste, o que nós aprendemos é depender do bom pastor. Jesus Cristo é o bom pastor. E conforme o texto de João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se a gente ouve a voz do Senhor, a gente depende dele, a gente começa a viver um momento diferente, sabe? Sabendo que vai ter as dificuldades, que vai ter os lobos, que vai ter os espinhos, que vão ter um penhasco, que vai ter lugar que não vai ter pastos verdejantes, mas nós temos a certeza que tem um pastor cuidando de nós. Então, para mim, o exemplo da ovelha é a dependência. E quem depende, obedece. Amém. Show de bola, hein? Se você tiver pergunta de obediência aí, sobre esse tema, o poder da obediência, faz aí, gente, para o pastor Daniel. Quarto, desobediência, um impacto principal na minha vida. Pastor, qual é o maior impacto da desobediência na minha vida? Eu sou uma pessoa, estou amarrada e repreendida em nome de Jesus. Eu sou desobediente. O que é que eu tenho para colher na vida? Mas estou dentro da igreja. Mesmo assim, sou desobediente. O que é que eu vou colher na minha vida? O texto de Deuteronômio, capítulo 28, o verso
66, 67. A vida de vocês estará suspensa por um fio diante de vocês. Terão pavor da noite e de dia e não terão certeza do que irão sobreviver. Pela manhã vocês dirão, ah, quem dera fosse noite. E à noitinha vocês dirão, ah, quem dera fosse dia. E isso pelo pavor que sentirão no coração e pelo espetáculo que terão diante dos olhos. Uma pessoa que é desobediente, ela não tem paz. E aqui é algo que é tão fundamental hoje para as nossas vidas, para os nossos dias, um negócio chamado paz. Você não tem paz com você mesmo, você não tem paz com a sua família, você não tem paz com seus vizinhos. Paz, a gente precisa de paz. Paz. E a obediência promove e traz a paz. Porque você pega o mesmo texto de Deuteronômio 28, lá em cima, a partir dos primeiros versículos, você vai entender o que é ser obediente. O problema é o seguinte, eu não obedeço, sofro por causa da desobediência, mas mesmo assim, continuo a desobedecer. Vamos lá, detalhes simples para que a gente possa entender rapidamente. A pessoa é diabética. E ela sabe que açúcar potencializa a diabetes. Mas mesmo assim, ela não aguenta ver um pudim, ela não aguenta ver um chocolate, ela não aguenta ver uma Coca-Cola, ela não aguenta ver e vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Começa no por baixo, açúcar alto e começa a tomar insulina. Por baixo, perde um dedinho do pé e por aí vai. Por quê? É a consequência da desobediência. Mas uma pessoa que é obediente, mesmo sendo diabética, consegue viver muitos anos. Por quê? Isso aqui não pode, isso aqui não deve. Se eu comer isso hoje, eu vou passar alguns dias sem comer algo parecido para que eu possa me proteger. Por exemplo, a minha família. Nós, por parte de pai, temos a tendência a diabetes. Isso aí é fato. Temos tendência à hipertensão. Isso é fato. Quem me conhece sabe que eu sou gordo. Quem me conhece sabe que eu sou gordo. Mas eu estou acima do peito. Estou fofinho. Mas a minha pressão é 2/8. Eu evito comer sal. Se uma comida já tem sal, a outra eu não boto sal, como você vê gente comendo batata frita na rua e enchendo de sal. Você está potencializando a sua hipertensão, você está potencializando alguma coisa em você. A mesma coisa. Se eu sei que o caminho da felicidade é a obediência e não faço, é porque eu estou querendo caminhar na desobediência e atrair para mim as confusões da vida. E atraindo as confusões da vida, eu vou estar perecendo no caminho. Show de bola. Gente, você que está assistindo, esse livro da minha amiga Débora Moraes saiu como sorteio hoje. Quem ganhou foi a baterista da Igreja Batista Bíblica Jesus Vive, ao qual eu congrego. Comentou e botou 2 pessoas. Esse daqui vai sair na próxima live, viu? Você que tem interesse. Também de minha amiga, cantora e escritora daqui de Lauro de Freitas. O tema vem com metamorfose do chão aos céus. Do chão aos ares, me perdoe. E vai ser sorteado 0 de 6. Pastor, a gente está falando sobre o poder da obediência. E eu estou conversando, para você que está assistindo aí, não sabe quem é, o pastor Daniel Costa. O pastor tem rodado muito a Bahia, né? Brasil. Tem dado uma volta aí, tá malhando também para aguentar o pique. Toda vez que eu olho o pastor, está postando uma cidade diferente, num lugar diferente. Oh, meu Deus do céu. Me dê unção, Senhor. Derrama sobre mim. Tiago. Olha, oi. Cuidado com o que você pede ao Senhor. Você falou nisso. Eu tenho um amigo, conhecido de todos, pastor José Brandão. Tem sido um amigo de algum tempo. E um dia, eu estava lá em Feira Santana, e o pastor José subiu para pegar, e eu disse assim, pô Deus, eu queria essa unção. Na hora o Espírito Santo chegou do meu lado e sentou e disse o seguinte, está disposto a pagar o que ele está pagando? Aí eu disse, esquece Deus, vamos continuar o culto. Então, se você estiver disposto a pagar, pode pedir a unção. Porque Deus dá unção conforme o pagamento, viu, meu mano? É só apenas um hashtag, fica a dica. Rapaz, eu só não joguei a bola para cima e chutei tudo pro alto ainda, por falta de oportunidade, mas logo vou botar 100% para Jesus aí. É a 5ª pergunta, né, meu pastor? Tá passando rápido. Estou conversando com o pastor sobre o poder da obediência
A quinta pergunta é: posso viver uma vida em meio termo sobre o assunto obediência? Ou Não, obedece, ou posso ficar no meio termo? não, não, não existe nada Bem que é específico. não existe meia mão, não existe meio braço, não existe meio carro, não existe meio computador, não existe meio celular, não existe meia obediência. Ou você obedece ou você não obedece. Simples. Você pode fazer o que a gente vai dizer, você pode fazer uma gambiarra, mas não é obediência. Você briga, desobedece e começa a dar justificativa, mas obedecer é sim ou não. Na última live, o tema, se não salvo engano aqui, foi o avanço do cristianismo no século XXI. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Valéria, que é psicóloga, psicoterapeuta, e o professor de EBD que estava com a gente, Lucivaldo. O senhor acha que a tecnologia ela tem ficado nesse meio termo, ajudou ou está atrapalhando mais o evangelho nesse século XXI? O que é que está acontecendo? Antes do senhor responder, eu costumo até brincar com alguns amigos meus. Parece que eu dormi e quando eu acordei as coisas ficam meio que de cabeça para baixo. Assim, só no ano de 2021 foram 80 mil infração, divórcios. Só nesse ano de 2021 foi uma enxurrada de pessoas que saíram da igreja. Aí a gente brinca assim, o que é que está acontecendo? A gente acordou meio que perto do apocalipse. Não dá para entender. Qual a visão do senhor nesse sentido? Isso não estava no script, viu? Não estava, não. Em primeiro lugar, eu acho que a tecnologia veio para abençoar o desenvolvimento do reino de Deus. Por exemplo, eu estou aqui em casa, você está na sua casa, e tem um monte de gente que está em vários lugares. Teve gente de Barreiras que entrou aí, tem gente de Pojuca. Então, eu acho que a tecnologia veio para abençoar. Isso é em questão. Talvez o que a gente precisa entender é como a gente vai usar esse equipamento. Lá na igreja, a gente teve a pandemia, como todo mundo passou por isso, a gente começou a fazer os cultos via a internet, voltamos começou a ter a liberação dos cultos, o relaxamento das obrigações, só que a igreja pode ir para a igreja. Aí eu cheguei uma quarta na igreja, só tinha um ministério de louvor e dois irmãos, uma que estava na intercessão e outra que estava na portaria. No outra quarta, aí chamei o pessoal da mídia, a partir de hoje não grava mais, não tem mais culto ao vivo dia de quarta. Porque o pessoal tinha que voltar para a igreja. Já acabei o culto de domingo também. O culto de domingo a gente vai voltar agora a gravar só as mensagens e publicar a partir de setembro à noite o vídeo só da mensagem que foi proferida para amanhã. Então, o que acontece não é a tecnologia, são os homens. São os homens. Então, a tecnologia é bênção de Deus para a gente. Quantas pessoas estão sendo alcançadas, quantas pessoas estão sendo impactadas. Onde eu sou pastor, nós somos 90 pessoas. E tem um vídeo nosso lá de um culto que teve 1 milhão de visualizações. Então isso é muita gente que foi impactada com a mensagem de alguém que a gente nunca teve lá na igreja, que a igreja só cabe 120 pessoas, então nunca teríamos 1 milhão de pessoas. Então isso é uma coisa a observar. A segunda pergunta é... Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim, senhor. Sim, pastor. Sou eu? Você É tá me minha ouvindo? internet? Estou sim. A, seg... a segunda é sobre divórcio. O próprio Jesus Cristo vai falar sobre isso quando ele diz o seguinte: por dureza de corações, Moisés. Eu acho que está faltando na gente hoje é querer caminhar a quarta mira no relacionamento conjugal. Existe uma expressão que diz que você só conhece uma pessoa a partir do momento que come 1 quilo de sal com a pessoa. A gente começa a ter relacionamentos rápidos, a gente se apaixona muito fácil, a gente diz eu te amo muito fácil, a gente bota a aliança no dedo muito fácil e mais fácil ainda é baixar tudo isso no dedo. E nesse período a gente não quer caminhar, a gente não quer ceder, a gente não quer ouvir a voz do Espírito. E eu posso falar isso porque eu sou uma pessoa de 47 anos que estou com a mesma pessoa há 28 anos. Quando comecei meu Uau. relacionamento com minha esposa, ela tinha 15 a 16, eu tinha 19. Já tivemos pensamentos de divórcio? Sim. Sim. Tanto da minha parte como da dela. Já teve um momento que a vontade era sair
Sim, teve. Mas tinha algo maior acima da gente. O problema é que a gente não quer pagar o preço para esse algo maior comandar a gente. A gente acha que casar é fácil e ser pai é mais fácil ainda. Se não der certo, eu já fui para um casamento que o noivo me disse, tô casando, mas se não der certo, daqui a um ano tô separado. Então eu perguntei para ele, por que você está entrando no casamento? A pandemia, sim, potencializou muitos divórcios, sim, porque foi o momento do confronto. Todo mundo dentro de casa. Todo mundo frente a frente. Todo mundo tendo que ouvir besteira ou falar besteira. Então, em um casamento, qualquer um, entrou aí Maria Santana, mais conhecida como Rai. Eu preciso convidar quem entende de relacionamento para comandar o casamento. E esse se chama Jesus Cristo. Eu não caso porque eu simplesmente achei aquela pessoa a pessoa certa. Eu caso conforme Eliezer nos ensina. Quando Abraão dá a missão a Eliezer de buscar uma mulher para Isaac, ele pede orientação a Deus para acertar na escolha de Rebeca. E foi uma escolha assertiva. Nós não pedimos a Deus que escolha uma mulher ou um homem. A gente vai lá e diz, é esse. Muitas vezes porque é bonitinho, ou a menina é bonitinha, tem um realzinho, fala bem, é uma perspectiva de alguma coisa lá na frente. E a gente esquece de perguntar a quem pode escolher melhor. Quem é a pessoa? Então, eu acho que no relacionamento, seja ele qual for, seja de pessoas evangélicas, seja de pessoas católicas, seja de pessoas espíritas, seja de pessoas de qualquer outra religião, confiar, entender e ter paciência faz toda a diferença na escolha de um casamento. Uau! Eu acho que eu preciso trazer o senhor aqui para falar sobre esse tema. Se um segundo foi isso tudo, aí imagine uma hora de relógio. Muito bom. Gente, estou conversando. Pode falar, pastor. O professor Arides acabou de entrar, uma querida amiga, ela e o marido dela, Fabiano, lá da Boca da Mata, em Cajazeiras. Rapaz, tá passando muito rápido esse negócio. Eu vou começar a fazer 30 perguntas, 20, 40, que a gente fica aqui. Eu, particularmente, pastor, faço essa live, mas eu fico, sabe, tipo, extasiado de tudo que eu escuto aqui, que os pastores, o convidado que passa por aqui, derrama. E isso tem me ajudado bastante também a abrir novos horizontes, porque é muito aprendizado. Inclusive, eu estou aprendendo muito com o senhor nesse momento, sobre o poder da obediência. Vamos lá. Sexta pergunta. Jesus sendo... Tiago, Oi, a senhor. mulher mais começou, aí, acabou de entrar aí, viu? Dona Joelma, minha esposa. Seja bem-vinda. Em nome de Cristo. O cara tá querendo fazer média. É isso aí. Gostei, pastor. Estou aprendendo. Estou aprendendo. Quando tiver, vou fazer assim também. A sexta pergunta. Eu não estou conseguindo saudar vocês, que está um passado de pessoa aqui gigantesco. E hoje a gente está disputando com o jogo do Bahia, viu? Estou entendendo tudo aqui também. Está tendo o jogo do Bahia. Aí os crentes estão tudo lá. Pastor, Jesus sendo o primeiro judeu a morrer na cruz, porque pela palavra de César, os sacerdotes tinham que julgá-lo a Jesus, não ele, o César. Eles imploraram a César para fazer o julgamento, ao qual impactante para nós isso significa. Jesus na cruz. Reformulo? Ficou muito grande a pergunta e eu só vou fazer um pedaço. Jesus na cruz significa graça. É alguém que obedeceu, alguém que podia ter negociado, alguém que podia ter dito não, mas ele preferiu obedecer para que eu e você tivéssemos vida. Então, o princípio da obediência de Jesus gera em mim e gera em você um negócio chamado vida eterna. Então, é graça. E o contexto histórico, o contexto político dessa situação, em um outro momento a gente conversa. Como descobre como é que tem torcedor do Bahia na live aí, ó. Já sabe até o horário do jogo. Eu não sou torcedor.
O jogo do Bahia é de 21h30. Vide-se. Gostei da resposta. Eu estava conversando essa semana com... Teve almoço lá na igreja, se o senhor soube, meio-dia depois da EBD, e a gente estava conversando com as irmãzinhas, e eu estava falando assim, ó, vi uma mensagem esses dias que eu fui dar uma estudada e a mente meio que abriu. Em Lucas capítulo 2, vai dizer que o sumo sacerdote está esperando Jesus beber para ele consagrar, né? E se despedir do seu sacerdócio, porque ele era um crente em Deus. E isso acontece, ele levanta Jesus e se despede. Chama a gente ali para dar uma estudada nesse processo. Os homens naquele tempo de Jesus tinham a sua vida ativa que eles podiam fazer tudo sem se fadigar, sem se cansar, até os 70 anos. É um estudozinho que eu fiz, não está escrito em lugar nenhum não. Se estiver errado, a culpa é minha, viu, gente? E aí eu fui dar uma estudada ali. Aos 80 já está se aposentando. Deixa eu só concluir para os seus planos aí. Eu só consegui ouvir Lucas 2. Só tá travando. Deve ser minha internet. Então vamos lá, vou tentar de novo. Deu uma melhorada? Melhorou? Deve ser minha internet. Agora tô ouvindo. Alô? Tá ouvindo? Não tem jeito, não tem que botar 2 ou 3 internet aqui em casa. Eu vou ficar uma para outra. Eu estou dizendo que eu estava falando sobre o perdão com as irmãs lá na igreja lá. Pedro, ele chega até a Jesus e diz: alguém me está falhando e minha internet está falhando. Acho que eu vou começar a fazer a pergunta e passar a bola para o senhor. Vou fazer o seguinte, vou fazer a pergunta e vou passar a bola para o senhor, porque minha internet já vi também que não está boa. Vamos lá, 7ª pergunta. Desobediência, qual o impacto principal na minha vida? O principal impacto. O principal impacto da obediência? Desobediência. Na desobediência a gente já falou, é a destruição, é a falta de paz, é a falta de sentido de vida, é a falta de sentido de viver, as penalidades que a vida lhe impõe. Por exemplo, você é motorista, se você desobedece uma placa que diz até 60 você vai ser multado se tiver acima de 80. Você pode fazer que nem aquele cidadão agora no Rio de Janeiro, que não tinha nem habilitação, vem com a moto em alta velocidade e mata uma pessoa, motivo de desobediência. Então, você traz para você os danos da sua ação. Show de bola. Já sei o que foi, eu segui aquele cabeçalho branco e agora eu estou seguindo o meu. As pescas. Confundi as pescas. Se eu viver a obediência e não colher... Ó, essa é interessante, essa eu gosto. Gente, se tiver alguma pergunta de obediência, faz aí. O Carol, levita de lá da igreja, está na área aí. Se eu viver a obediência e não colher os frutos, o que é que está de errado? A primeira coisa, precisa saber o que você quer colher. Porque viver a obediência não é sinônimo de barganha, não é sinônimo de receber mimos. É sinônimo de relacionamento com o seu Deus. Então a primeira coisa é a seguinte: se eu quero saber o que é que eu vou colher, Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 15, vai dizer lá tudo que eu vou colher sendo obediente. Agora, muitas vezes eu estou querendo um algo a mais na minha mente, que só eu sei, das minhas expectativas, e por isso não vim. Eu começo a achar que eu não estou sendo abençoado e não estou colhendo frutos. Então, uma coisa é o que eu quero sendo obediente. Cumprir o princípio do relacionamento com Deus, cumprir o que é básico, o que é honesto, o que é íntegro, o que é moral, o que é decente, ou ficar recebendo mimos igual criança. Quando eu era menino, eu achava aquilo um absurdo que meu pai falava. Mas quando eu cresci, deixei as coisas de menino, eu fui entender. A criança, ela recebe comida, recebe roupa, vai para o colégio, recebe dinheiro do lanche, volta para casa, vai dormir de tarde, acorda para fazer o dever, vai jogar videogame, come de novo,
pede pizza para antes de dormir, o pai dá. E no final do mês, vem lá com o boletim. Aí aqui, eu tomei 10. Não fez mais que obrigação, você está sendo sustentado só para fazer isso. E a gente está igualzinho a esse menino, a essa criança. A gente está fazendo a nossa obrigação, achando que estamos fazendo muito para Deus. Ou muito para a sociedade. Gente, é questão primária. Eu preciso ser obediente. Não é eu vou ser obediente para ganhar aquilo, não. Eu vou ser obediente, então eu não vou matar ninguém para não ir preso. Não, eu não mato ninguém porque é um princípio de caráter. Eu não posso tirar a vida de ninguém. Então, eu não estou sendo obediente a lei, é o meu princípio de caráter. Só que as pessoas estão invertendo as coisas. Eu vou fazer isso para receber aquilo. Eu vou ser obediente para receber uma colheita. Não. Eu estou cumprindo a obrigação. Porque tenho dois tipos. Eu tenho que escolher os dois lados. Ou eu sou ou eu não sou obediente. Eu escolho os dois. Eu prefiro escolher o primeiro. C. O que vai vir disso são as consequências da minha ação. Eu não vou ficar esperando. Eu vou ser obediente hoje que eu estou precisando comprar uma coisa e Deus vai me mandar. Não. Isso faz parte de mim. A obediência faz parte de mim. E disso eu vou colhendo as coisas no caminhar. O problema é que quem fez essa pergunta, ou muitas pessoas têm essa pergunta em mente, ainda não entenderam verdadeiramente porque são, ou melhor, porque devem ser obedientes. Advogado e pastor Abimael, meu amigo, daqui de Lauro de Freitas, está na área também. Bom revê-lo, meu amigo. Gente, próxima terça-feira vou estar sorteando esse livro. Hoje saiu esse, que é o de cabeça para baixo do vale, né? Minha amiga Débora Moraes saiu para Lalai. Um Passo da Verdade. E próxima terça a gente vai estar sorteando esse da cantora Priscila Reis, daqui também de Lauro de Freitas. Metamorfose, do chão aos ares, porque a câmera está frontal e aí sai ao contrário para você aí. Curte a gente vai estar botando aí, tá? A foto oficial, os Instagram para você curtir, e um dos Instagrams para você curtir vai ser o do pastor Daniel, que está conversando com a gente hoje. Comenta, eu quero, vai ganhar o livro. O pastor Daniel já comentou, e ele já está no meio do sorteio. Espero eu que não dê problema, para você dizer, foi marmelada. Vai ser complicado. Vamos lá, meu pastor, está acabando, eu não estou gostando disso. 8ª pergunta. Já saiu a 8ª pergunta. Posso viver a vida de meio termo? O senhor já disse que não. Se eu viver a obediência, não colher. Rapaz, eu estou na última pergunta, não acredito. Quem é dos homens da Bíblia que possivelmente estarão salvos, que é o maior exemplo de não seguir com o tema abordado? Entendeu, reformulo? Mano, você não precisa nem reformular, porque ninguém aqui que eu conheço na face da Terra tem o poder de dizer quem está salvo e de quem não está. Então eu não vou dar uma resposta para essa pergunta. Infelizmente, quero pedir perdão a quem fez, mas não temos essa condição. Então, não vai ter um desobediente no céu. Não, isso a gente já sabe, porque se houvesse, o próprio Lúcifer estava no céu. Então, é básico. É o seguinte, Tiago, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado com algumas teses, com algumas falas, para que isso não se torne uma verdade inverídica. O que é uma verdade inverídica? É algo que a gente repete tanto que lá na frente se torna verdade para aqueles que vêm depois da gente. Sim. Então, eu cresci sabendo que eu não podia tomar suco de manga com leite porque fazia mal. Quando você vai para a história, a gente descobre por que não pode tomar suco de manga, quando a gente tem nada a ver com a parte biológica. Então, isso acontece muito no nosso meio eclesiástico. Uma ideia de uma pessoa que é reproduzida várias vezes em vários ambientes que lá na frente se torna verdade. Ninguém tem o poder de dizer fulano ou Beltrano foi para o céu. Ninguém. A gente deduz pelos frutos que essas pessoas apresentam. Partindo pelos frutos, nenhum desobediente poderá herdar o reino de Deus, porque estava fingindo princípios básicos.
princípio da obediência. Então, possa ser que alguém que foi desobediente se arrependeu. Pronto. Aí a gente vai para a expressão de Jesus Cristo no Gólgota, aquele Adão que passou a vida toda pecando, mas naqueles 30 segundos de clareza, de sanidade, ele se arrepende e pede perdão ao Senhor e o Senhor confirma. Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Então, todas as pessoas, eu aprendi isso com minha mãe, com meu pai e reproduzo isso. A pessoa pode estar no último suspiro, se arrepender dos seus pecados, Deus é fiel e poderoso para nos salvar. É nessa confiança. Até porque ele vai nos dizer em Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Ou seja, toda manhã tem misericórdia nova sobre a minha vida. Se eu aceito, se eu me arrependo e é de coração, eu estou salvo. Mesmo, Daniel, eu fui desobediente a vida toda. No leito da morte, eu pedi perdão a Deus, reconheci todos os meus Deus. Ele me salvou, que ele tem poder. Isso vai dizer quem foi e quem não foi. Nenhum de nós aqui tem poder para isso, a não ser o próprio Deus e o Espírito Santo. Não compete a nós. É com muito pesar, gente, que eu quero dizer que eu conversei nessa noite. Pesar que eu quero dizer que eu conversei não, que o tempo está acabando. E o meu instante de pergunta acabou, velho. Pastor, o poder da obediência foi o tema que a gente abordou nessa noite. Esse projeto eu levo no coração, porque foi um despertar de Deus dentro de mim. Parei um tempo para organizar algumas coisas minhas. E aí estava queimando para voltar, voltei. E graças a Deus estou de volta. Gostaria de agradecer ao Senhor por esses anos que o Senhor me oportuna ter amizade contigo. Né? Toda vez que a gente se vê, um abraço apertado. Tenho o desejo de ir aí na igreja, na Vasco, conhecer. Pretendo fazer isso esse ano. E prazer enorme sempre. Não somente você, mas quem quiser conhecer. Nós temos cultos, domingo pela manhã, 9 horas da manhã, segunda, 19h30 e quarta-feira, 19h30. Ficamos ali na rua Sérgio de Carvalho, 96, mais conhecido como Vale da Muriçoca, mas hoje Vale da Bênção para a glória de Deus. Igreja Batista, Vasco da Gama, um lugar, uma família a pertencer. Agora, deixa eu recomendar um negócio para vocês aqui. Certo. Eu quero recomendar esse livro aqui, Celebração da Disciplina. É da editora Vida. Isso vai nos trazer uma clareza e uma ajuda no desenvolvimento da nossa vida, no sentido da obediência, da vida devocional, do caminhar. Porque viver a obediência é uma disciplina. Então, Celebração da Disciplina é um livro antigo. Alguns vão ter um que é desse tamanho. É metade disso aqui. Reeditado, está aqui. Editora Vida, Celebração da Disciplina. Celebração da Disciplina. Deixa eu anotar aqui, tá? Disciplina. Vou comprar. Eu conheço o Vale da Muriçoca aí, o Vale da Bênção. Eu tenho clientes da empresa perto aí. Fica onde ali, pastor? Uma loja como referência, alguma coisa para a gente se situar? Eu não entendi. É naquela rua direta ali, né, que dá sentido ao Vale da Muriçoca, conheço. Quem vem do DIC, depois que passa o posto menor preço, a sua primeira direita, de um lado está o açougue Boi Dourado, do outro lado está a antiga Vasco Import, pegou fogo. Você entra naquela rua, passou o primeiro, segundo quebra-mola, Mix Mercado, você vai encontrar a entrada da Igreja Batista Vasco da Gama à sua esquerda. Vou bater uma foto a próxima vez que eu for lá. Estou lá quase toda semana, meu Deus, eu não sabia onde era, e vou saber. Paz, Mônica, minha intercessora, amo de paixão essa moça aí. Missionária Mônica, mulher de oração, de fé. Mônica, a gente está encerrando. Eu sei que tu chegou agora, eu estou tentando segurar o pastor Daniel mais uns segundos aqui, mas o tempo não nos espera. Pastor, muito obrigado. Sou grato sempre. Tem alguma dedicatória para deixar, um recado para esse coraçãozão que nos assistiu ou vai assistir e está precisando muito de Cristo? Queridos, eu quero agradecer mais uma vez a Thiago, porque Thiago é doido e me chama para esses negócios assim. Ele sabe que eu sou meio zoado das ideias, mas é muito bom estarmos juntos, Thiago. Eu espero que eu tenha sido bênção na vida das pessoas que ouviram. Quando eu vou na igreja de alguém ministrar, eu sempre uso a seguinte frase.
Se o que eu venho falar aqui for de encontro a tudo aquilo que o pastor da igreja, ou daquilo que você entende como verdade, está te ferindo, por favor, jogue fora e olhe por mim. Mas se alguma coisa do que eu falei fez sentido, pede a Deus para que possa multiplicar na sua vida e possa ser reproduzido na vida de outras pessoas. E não existe outro caminho, seja em qualquer sentido. É melhor fazer o certo do que fazer o meio certo, porque meio certo não existe. Amém. Eu vou pegar o ganchinho do pastor. Essa semana eu ouvi uma palavra da missionária, que eu acabei esquecendo o nome dela, do Rio de Janeiro. E ela dizia assim, ó, tá sem vontade de orar, tá sem desejo de ir para a igreja, tá com vontade de pecar, ajoelha os seus joelhos dentro do seu quarto e diz tudo isso para Deus. Eu não quero orar, eu não quero ir para a igreja e eu quero pecar. Mas rasga teu coração na presença de Deus, que com certeza Ele vai ter uma resposta para você que vai mudar todo o teu cenário. Pastor, muito obrigado. Te amo e espero que o Senhor retorne o mais breve possível com outro tema para a gente estar abençoando vidas aí. Tá certo. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite e que Deus continue derramando graça sobre a vida de vocês. Um abraço e até a próxima. Amém. Gente, quem puder, curte aí o Instagram, Live Semente da Fé. A gente está aqui toda terça-feira com o homem de Deus, a mulher de Deus, um pastor, uma pastora, quem for de nosso ciclo aí, tá? Você que não nos segue, a gente segue e a gente vai estar sorteando na próxima terça-feira esse livro aqui, ó. Metamorfose, do chão aos ares. Eu quero que você ganhe. A gente vai estar postando a foto oficial, você comenta e segue lá o que a gente vai botando. Beijo no coração, obrigado por vocês terem ficado até aqui. Que essa palavra do pastor Daniel abençoe a vida de vocês. Intercede e ore por esse projeto, porque tem alcançado vidas. Amém? Beijo no coração e até a próxima. Segue o Instagram que eu vou seguir você de volta. Tchau, tchau. Até a próxima terça-feira. Amém. Grandiosamente. Amém. Amém. Obrigado, gente. Tchau. Boa noite. Vou desligar. Tchau, tchau.